Capítulo 5 A Lei do Pêndulo. É interessante ter um relógio de pêndulo na parede de casa, não só para saber as horas, mas também para refletir um pouco. Sem o pêndulo, o relógio não funciona. O movimento do pêndulo é profundamente significativo. Nos tempos antigos, o dogma da evolução não existia. Então os sábios entendiam que os processos históricos se desenvolvem sempre de acordo com a lei do pêndulo. Tudo flui e reflui, sobe e desce, cresce e decresce, vai e vem de acordo com essa maravilhosa lei. Nada tem de estranho que tudo oscile, que tudo esteja submetido ao vai e vem do tempo, que tudo evolua e involua. Num extremo do pêndulo está a alegria e no outro a dor. Todas as nossas emoções, pensamentos, anelos e desejos oscilam com a lei do pêndulo. Esperança e desespero, pessimismo e otimismo, paixão e dor, triunfo e fracasso, lucro e perda correspondem certamente aos dois extremos do movimento pendular. Surgiu o Egito com todo seu poderio e senhorio às margens do rio sagrado, mas quando o pêndulo foi para o outro lado, quando se levantou pelo extremo oposto, caiu o país dos faraós e se levantou Jerusalém, a cidade querida dos profetas. Quando o pêndulo mudou de posição, caiu Israel e surgiu no outro extremo o Império Romano. O movimento pendular levanta e derruba impérios, faz surgir poderosas civilizações e logo as destrói. Podemos colocar no extremo direito do pêndulo as diversas escolas pseudo-esotéricas e pseudo-cultistas, religiões e seitas. Podemos colocar no extremo esquerdo do movimento pendular todas as escolas materialistas, marxistas, ateístas, céticas, etc. Antíteses do movimento pendular, mutantes sujeitas à permutação incessante. O fanático religioso, devido a qualquer acontecimento insólito ou decepção, pode ir ao outro extremo do pêndulo e se converter em ateu, materialista cético. O fanático materialista ateu, devido a qualquer fato inusitado, talvez um acontecimento metafísico transcendental ou um momento de terror indizível, pode ser levado ao extremo oposto do movimento pendular e se converter num reacionário religioso insuportável. Exemplos: um sacerdote vencido numa polêmica por um esoterista, desesperado, tornou-se incrédulo e materialista. Conhecemos também o caso de uma senhora ateia e incrédula que, devido a um fato metafísico concludente e definitivo, converteu-se num expoente magnífico do esoterismo prático. Em nome da verdade, devemos declarar que o ateísmo materialista verdadeiro e absoluto é uma farsa, não existe. Ante a proximidade de uma morte inevitável, em um instante de terror indizível, os inimigos do eterno, os materialistas e incrédulos, passam instantaneamente ao outro extremo do pêndulo e acabam orando, chorando e clamando com fé infinita e enorme devoção. O mesmo Karl Marx, autor do materialismo dialético, foi um fanático religioso judeu. Depois de sua morte, renderam-lhe honras fúnebres de grande rabino. Karl Marx elaborou sua dialética materialista com um só propósito: criar uma arma para destruir todas as religiões do mundo por meio do ceticismo. É um caso típico de ciúme religioso levado ao extremo. De modo algum, Marx poderia aceitar a existência de outras religiões e preferiu destruí-las mediante sua dialética.
Karl Marx cumpriu com um dos protocolos de Sião que diz textualmente: não importa que enchamos o mundo de materialismo e de repugnante ateísmo. No dia em que triunfarmos, ensinaremos a religião de Moisés devidamente codificada e em forma dialética e não permitiremos nenhuma outra religião no mundo. É muito interessante notar que na União Soviética as religiões são perseguidas e ao povo se ensina a dialética materialista, enquanto nas sinagogas se estuda Talmud, a Bíblia e a religião, e trabalham livremente sem problema algum. Os amos do governo russo são fanáticos religiosos da lei de Moisés, mas eles envenenam o povo com essa farsa do materialismo dialético. Jamais nos pronunciaríamos contra o povo de Israel, só estamos nos declarando contra certa elite de jogo duplo que, perseguindo fins inconfessáveis, envenena o povo com a dialética materialista, enquanto pratica em segredo a religião de Moisés. Materialismo e espiritualismo, com toda a sua sequela de teorias, dogmas e preconceitos de toda espécie, processam-se na mente de acordo com a lei do pêndulo. Entram e saem de moda de acordo com os tempos e os costumes. Espírito e matéria são dois conceitos muito discutíveis e espinhosos que ninguém entende. A mente nada sabe sobre o espírito e sobre a matéria. Um conceito não é mais que isso, um conceito. A realidade não é um conceito, ainda que a mente possa forjar muitos conceitos sobre a realidade. O espírito é espírito, o ser, e só a si mesmo pode conhecer. Escrito está: o ser é o ser, e a razão de ser do ser é o mesmo ser. Os fanáticos do Deus matéria, os cientistas do materialismo dialético são 100% empíricos e absurdos. Falam sobre matéria com uma autossuficiência deslumbrante e estúpida, quando realmente nada sabem sobre a mesma. O que é matéria? Qual destes tontos cientistas sabe o que é matéria? A tão cacarejada matéria é também um conceito bem discutível e bastante espinhoso. O que é a matéria? O algodão? O ferro? A carne? O amido? Uma pedra? O cobre? Uma nuvem? Ou o quê? Dizer que tudo é matéria é tão empírico e absurdo como assegurar que todo organismo humano é um fígado, um coração ou um rim. Obviamente, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Cada órgão é diferente, cada substância é distinta. Então, qual de todas estas substâncias é a tão cacarejada matéria? Muita gente joga com os conceitos do pêndulo, porém, em realidade, os conceitos não são a realidade. A mente só conhece formas ilusórias da natureza, porém nada sabe sobre a verdade contida em tais formas. As teorias passam de moda com o tempo e com os anos, e o que aprendemos na escola depois já não serve. Conclusão: ninguém sabe nada. Os conceitos da extrema-direita ou da extrema-esquerda do pêndulo passam como a moda das mulheres. Tudo isso são processos da mente, coisas que sucedem na superfície do entendimento, tolices, vaidades do intelecto. A qualquer disciplina psicológica opõe-se outra disciplina. A qualquer processo psicológico logicamente estruturado opõe-se outro semelhante. E depois de tudo, o que resta? O que nos interessa é o real, a verdade. Mas isso não é questão do pêndulo, não se encontra entre o vai e vem das teorias e crenças. A verdade é o desconhecido de instante a instante, de momento a momento. A verdade está no centro do pêndulo, não na extrema direita, nem tampouco na extrema esquerda. Quando perguntaram a Jesus o que é a verdade, ele permaneceu em silêncio profundo. E quando fizeram a mesma pergunta a Buda,
Este deu as costas e se afastou. A verdade não é questão de opiniões, nem de teorias, nem sequer de preconceitos de extrema direita ou de extrema esquerda. O conceito que a mente possa forjar sobre a verdade jamais é a verdade. A ideia que o entendimento tenha sobre a verdade nunca é a verdade. A opinião que tenhamos sobre a verdade, por mais respeitável que seja, de modo algum é a verdade. Nem as correntes espiritualistas, nem suas oponentes materialistas jamais poderão nos conduzir à verdade. A verdade é algo que deve ser experimentado em forma direta, como quando colocamos o dedo no fogo e nos queimamos, ou como quando engolimos água e nos afogamos. O centro do pêndulo está dentro de nós mesmos e é ali onde devemos descobrir e experimentar em forma direta o real, a verdade. Necessitamos nos autoexplorar diretamente para nos autodescobrirmos e conhecermos profundamente a nós mesmos. A experiência da verdade só advém quando eliminamos os elementos indesejáveis que em seu conjunto constituem o mim mesmo, o ego. Só eliminando o erro advém a verdade. Só desintegrando o eu mesmo, meus erros, meus preconceitos e temores, minhas paixões e desejos, crenças e fornicações, encastelamentos intelectuais e autossuficiência de toda espécie, advém a nós a experiência do real. A verdade nada tem a ver com o que tenha sido dito ou deixado de dizer, com o que tenha sido escrito ou deixado de escrever. Ela somente advém a nós quando o mim mesmo morreu. A mente não pode buscar a verdade porque não a conhece. A mente não pode reconhecer a verdade porque jamais a conheceu. A verdade advém a nós de forma espontânea quando eliminamos todos os elementos indesejáveis que constituem o mim mesmo, o eu mesmo. Enquanto a consciência continuar engarrafada no eu mesmo, não poderá experimentar isso que é o real, isso que não é do tempo, e isso que está mais além do corpo, dos afetos e da mente, isso que é a verdade. Quando o mim mesmo é reduzido a poeira cósmica, a consciência se libera para despertar definitivamente e experimentar de forma direta a verdade. Com justa razão dizia o grande Kabir Jesus: conhecei a verdade e ela vos fará livres. De que serve o homem conhecer 50.000 teorias se jamais experimentou a verdade? O sistema intelectual de qualquer homem é muito respeitável, mas a qualquer sistema se opõe outro, e nenhum nem outro é a verdade. Mais vale nos autoexplorarmos para nos autoconhecermos e podermos chegar a experimentar um dia, em forma direta, o real, a verdade.